Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre amostragem. Então, o que é a amostragem? A amostragem, por definição, é um processo de selecionar uma pequena parte, né, de elementos de que compõem um universo que seria a nossa população. Então, em outras palavras, é você selecionar, né, uma pequena parte dessa população, uma pequena parte que seja representativa da população, para que vocês consigam chegar a uma conclusão que seja generalizável a toda a população a partir daquela nossa pequena amostra. Mas a gente tem alguns conceitos chaves que é importante quando a gente fala sobre amostragem, que é importante nós definirmos. Então a gente tem a população externa, que é o conjunto total de elementos, então a sua população inteira. Nós temos a população-alvo, que é formada por aqueles indivíduos não amostrados, mas que o estudo pode generalizar os seus resultados. E nós temos a amostra, que são de fato, né, as pessoas ao qual você, de alguma forma, interagiu, coletou dados para a sua pesquisa. E existem diferentes tipos de amostragem. Nós temos a amostragem aleatória e a amostragem não probabilística, que nós vamos falar já daqui a pouco. Bom, em relação aos tipos de amostra, aqui tem um exemplo para que vocês consigam visualizar esses conceitos. Então, se nós formos pensar, por exemplo, um estudo feito com alunos do ensino superior, que busca investigar, de repente, a sua permanência no seu curso. Então, a nossa população externa seriam todos os universitários do Brasil. A nossa população-alvo, em específico, pensando em nós que estamos aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Campos do Goytacazes, a nossa população-alvo seria, em específico, os universitários do Rio de Janeiro, porque é o nosso estado e nós queremos identificar de alguma forma como esses universitários estão se mantendo dentro da universidade. E a nossa amostra, né, que ela pode ter diferentes tipos de amostragem, né, diferentes formas de seleção, seria uma pequena parte desses universitários do Rio de Janeiro que foram selecionados para participar da nossa pesquisa. Então aqui você consegue de forma bem visual identificar esses diferentes conjuntos, né, desses diferentes conceitos relacionados às técnicas de amostragem. Então a amostra é a população, é o grupo do qual você de fato vai coletar os dados, e população, né, população externa é todo aquele grupo que de alguma forma está relacionado à sua pesquisa, tá bom? É isso, muito obrigada nessa aula. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os delineamentos quantitativos. Bom, o que são os delineamentos quantitativos? Eles podem ter diferentes tipos de estudos, vocês já devem ter ouvido falar de alguns desses, nos estudos experimentais, estudos quase experimentais, estudos não experimentais. Para quem fez as ciências exatas, estão bem acostumados no pensar. Nossa, você parece. Oi? Não. Não, tá gelado, você fala. Eu tô suando. Se quiser que eu aumento também, você fala. Não, tranquilo. Deixa eu voltar. Vai falando demais. Isso eu tava até falando pro meu marido que a gente vai falando, ele esquece de respirar. E por isso que dá a tosse. É por isso que os cantores conseguem cantar, porque eles conseguem respirar enquanto eles estão cantando. Mas a gente que é professor tá acostumado a falar. É verdade. Eu esqueço de respirar. E aí dá a tosse. Deixa eu voltar. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de delineamentos quantitativos. Tá? Existem diferentes tipos de delineamento da pesquisa quantitativa e que eles vão guiar, por exemplo, até desde a seleção da sua amostra, né, para sua pesquisa, até os instrumentos, as análises de dados que vocês eventualmente conseguirão fazer. Então, basicamente, os delineamentos de pesquisa quantitativa, né, eles podem ser classificados de três formas: os estudos experimentais, os estudos quase experimentais e os estudos não experimentais. E a escolha, né, dos elementos de pesquisa, ele vai depender basicamente de três fatores. O primeiro é o problema de pesquisa que vocês, né, de alguma forma estão tentando solucionar, né, que vocês estão tentando responder. O segundo são os objetivos da sua pesquisa e o terceiro as hipóteses, né, que serão testadas dentro da sua pesquisa. E quem é que faz a escolha desse delineamento? Provavelmente é você, meu caro pesquisador. Você é quem é a pessoa responsável por fazer tanto a escolha, toda essa escolha, né, do delineamento que a sua pesquisa quantitativa pode vir a ter. Os estudos não experimentais, eles, nesse tipo de
de estudo, em específico dentro da pesquisa quantitativa, não há uma manipulação das variáveis. Então, o papel do pesquisador, na verdade, é observar os fenômenos como eles ocorrem em seu ambiente natural, né, sem uma intervenção direta. E eles podem ser superclassificados de duas formas. A primeira é como um estudo transversal, então você coleta os dados em um ponto único, ou como um estudo longitudinal, que é uma caracterização do acompanhamento de alguma forma, dessa sua amostra, desse seu estudo ao longo do tempo, com diferentes medições realizadas em diferentes, né, tempos, em múltiplos instantes ao longo da sua pesquisa. Então, os estudos experimentais, né, os exemplos, só um exemplo, deixa eu voltar aqui. Bom, então, falando um pouco dos estudos não experimentais, né? Esses estudos não experimentais, eles não manipulam as variáveis, tá? Então, nesse tipo de estudo, o pesquisador, na verdade, para poder observar os fenômenos e como eles ocorrem no seu ambiente natural, né? E sem uma intervenção direta. E eles podem ser subdivididos de duas formas, que são os transversais, que você coleta os dados apenas em um único momento, ou o longitudinal, que você coleta o dado em diferentes momentos ao longo da sua pesquisa. E existem diferentes exemplos, né, de estudos não experimentais, como, por exemplo, o desenho descritivo, que é uma abordagem metodológica, né, que ela visa observar, descrever e documentar as características específicas de uma situação, de uma população, e ela vai te dar uma informação muito sólida, né, sobre a sua realidade de alguma forma. Então, e ela tem algumas características específicas. Então, ela é focada no detalhamento da situação, né, em um determinado momento. Então, o que versus o porquê. E a segunda característica desse desenho descritivo, né, dentro do estudo não experimental, é a coleta de dados extensivo, né, para entender um fenômeno antes de partir para uma investigação mais complexa ou até experimental. Então, você pode partir de um estudo não experimental para ir para um estudo quase experimental ou experimental posteriormente. Porque o desenho não experimental descritivo, ele vai te fornecer as informações iniciais acerca de uma situação, por exemplo, acerca de uma realidade que vocês estão tentando, de alguma forma, intervir de acordo com as suas hipóteses e com a intervenção planejada. Então, ela vai te fazer, vai permitir, né, que você faça esse levantamento inicial de informações. Então, alguns exemplos, né, que eu trouxe para vocês desse livro do Araújo, que é um livro, inclusive, muito bacana, tem diversos exemplos acerca desses desenhos de pesquisa. Então, por exemplo, se a gente for fazer um estudo de levantamento de tecnologia nas escolas, que o objetivo é mapear o uso de tecnologias no ambiente escolar. Então, perceba que o objetivo dessa pesquisa aqui, por exemplo, desse desenho descritivo, não é eu de alguma forma influenciar ou trazer alguma intervenção para que aumente o uso dessas tecnologias dentro da escola. Eu basicamente quero entender como isso está sendo utilizado. Então, fazer um mapeamento dessas tecnologias dentro da escola. E a gente pode coletar diferentes dados para fazer esse desenho descritivo, né? Então, pode ser frequência, tipo de tecnologia utilizada, percepção da eficácia, né, de tecnologias na educação no ponto de vista dos professores. E tem diferentes aplicações desse tipo de pesquisa. Então, até desde o desenvolvimento de programas de formação docentes até políticas educacionais. Então, esse é um exemplo extremamente relevante, né, para o nosso contexto educacional de uma pesquisa não experimental e de desenho descritivo. Além desse, né, dentro dos estudos não experimentais e do desenho correlacional, agora outro exemplo, né? A gente viu o desenho descritivo, agora estamos movendo para o desenho correlacional, tá? E qual que é o objetivo do desenho correlacional? Essa é uma abordagem, né, que ela vai investigar a relação entre duas ou mais variáveis. Então, sem novamente a intervenção direta do pesquisador. Então, o principal objetivo desse desenho, né, do desenho correlacional, é identificar se existe alguma associação entre as variáveis e também a força dessa relação, né? Então, também identificar a força dessa casualidade entre diferentes variáveis envolvidas, né, no estudo. E ela tem, esse desenho correlacional tem duas características em específica. A primeira é que ele
amplamente utilizada em situações em que a manipulação direta das variáveis não é possível ou mesmo não seria ética. E a segunda é a identificação e análise das relações entre as variáveis, utilizando essas técnicas, né, para medir essa correlação entre elas. E essas correlações elas podem ser positiva, negativa ou nula. Então, positiva, quando uma variável, né, de alguma forma sofre uma influência crescente, a outra também cresce, né, comparável, ou negativa, quanto uma, né, cresce, a outra vai decrescer, ou nula, de que não há nenhuma influência, ou a influência de que não há realmente nenhuma influência entre elas. Então, alguns exemplos, né, desses diferentes tipos de desenho correlacional, se a gente for estudar, por exemplo, a relação entre o uso de redes sociais e o desempenho acadêmico dos alunos. Então, que o objetivo seria realmente explorar o tempo gasto, por exemplo, das redes sociais e as notas dos alunos nessas diferentes disciplinas, ou no CR, se a gente for pensar no ensino superior. E as variáveis estudadas, elas podem ser diversas nesse caso. Então, tempo de estudo, tempo que as pessoas passam, né, nas redes sociais, o desempenho acadêmico, através de notas e outros, né, fatores de avaliação de desempenho acadêmico. E a aplicação disso, por exemplo, seria informar políticas escolares, orientar campanhas sobre o uso responsável de tecnologias dentro de um ambiente educacional. Então, você tem diferentes aplicações, novamente, de uma pesquisa não experimental, ou seja, que você não faz nenhuma intervenção dentro daquele seu contexto, mas que ainda assim você consegue ter um impacto muito grande dentro da prática, de alguma forma, da prática docente ou da sua realidade docente. Mas o desenho correlacional ela também tem algumas limitações que eu queria destacar aqui com vocês. A primeira é da causalidade reversa. Então, pode ser que uma variável B cause uma variável A, ao invés de A causa B. Então, a direção dessa causalidade, ela pode ser reversa. E o problema do desenho correlacional é que, não experimental, né, é que nós não conseguimos identificar a direção dessa causalidade. Então, isso também pode nos levar a cometer conclusões incorretas de certa forma. Uma segunda limitação que cabe destacar aqui é em relação a uma terceira variável. Então, como você tem que ter uma delimitação muito grande, né, que a gente já falou nas aulas anteriores, das variáveis utilizadas dentro da sua pesquisa, né, até por conta das hipóteses, né, e da pergunta de pesquisa utilizada, pode ser que tenha alguma variável que você não considerou inicialmente, mas que esteja influenciando os seus resultados. Então, pode ter uma terceira variável, né, que está influenciando de alguma forma, a sua pesquisa. E você não consegue, né, de alguma forma, identificar essa terceira variável. Então, você pode acabar de alguma forma, criando criando uma análise, de certa forma, tendenciosa, né, ou incorreta, já que você tem essa limitação das variáveis. Mas ainda assim, como eu falei, você consegue ter estudos com conclusões extremamente interessantes, extremamente relevantes para o campo educacional e que, né, são facilmente abordados a partir do desenho correlacional. Mas o nosso papel também como pesquisador além de identificar os benefícios, né, identificar espaços envolvidos em desenvolver utilizar certa metodologia dentro da nossa pesquisa, nós também temos que, de alguma forma, mitigar os vieses da nossa pesquisa. Então, de alguma forma, identificar as limitações, potenciais limitações que a nossa pesquisa pode ter. Então, é por isso que eu estou mencionando aqui essa questão das limitações do desenho correlacional. E outra também é em relação outra limitação, né, seria em termos da relação de causa e efeito. Então, mesmo que duas variáveis de alguma forma estejam fortemente correlacionadas, isso não implica que uma causa a outra. Então, isso também está relacionado àqueles outros dois fatores que nós acabamos de ver das limitações. Então, embora vocês estejam identificando uma relação extremamente positiva ou extremamente negativa entre as suas duas variáveis, isso não significa que uma sempre causará a outra. E essa também é uma grande limitação do desenho correlacional. E movendo um pouco, né, para o segundo tipo, né, de delineamento da pesquisa que nós temos, essa da pesquisa demonstrativa, nós temos os estudos experimentais, que esse é o método mais rigoroso da pesquisa, tá? Que ele serve, né, para testar hipóteses causais em uma pesquisa científica. Então, você de fato, né, na pesquisa experimental, você vai manipular diretamente uma ou mais variáveis independentes e observar como essas manipulações afetam as variáveis dependentes.
No estudo experimental, vai permitir a identificação dessas relações de causa e efeito com muita confiança. Só que, para que você consiga fazer essa conclusão, né, essa identificação das relações de causa e efeito com tanta segurança, você também precisa ter um controle extremamente rigoroso das suas condições de estudo, tá? Então, por exemplo, dentro dos laboratórios, por exemplo, esse é o desenho utilizado, né, o delineamento utilizado dentro das pesquisas científicas. Então, algumas características do desenho experimental, o primeiro é em relação à randomização. Então, você atribui aleatoriamente, né, os participantes aos grupos de tratamento e controle, e aí nesse caso você precisa desses dois grupos, que seria, por exemplo, um grupo de intervenção e um grupo de comparação, pensando no nosso âmbito educacional, e que ele é fundamental para fazer essa randomização, né, da seleção. Ele é fundamental para eliminar o viés de seleção, por exemplo, que pode de alguma forma influenciar a sua coleta de dados e análise de dados. E principalmente outra característica é o controle das variáveis. Então você vai fazer o monitoramento constante, né, dessas suas condições experimentais, como o ambiente de teste, procedimentos de coleta de dados, as instruções dadas aos participantes da pesquisa, para que na verdade as suas medidas, né, realizadas ao longo do seu estudo, né, e as suas análises realizadas ao final da coleta de dados, para que elas realmente sejam atribuídas especificamente à manipulação da variável independente. Então, alguns exemplos, né, pensando até voltando para o nosso âmbito educacional, se nós quisermos avaliar de alguma forma o impacto de métodos de ensino sobre o desempenho dos alunos. Então, o objetivo seria testar o efeito de métodos de ensino diferentes nos desempenhos de alunos, por exemplo, em matemática. Então, as variáveis manipuláveis que nós temos nesse caso seriam os métodos de ensino de fato, que seriam, por exemplo, tradicional versus uma metodologia ativa. Existem diferentes formas de se fazer isso. E a aplicação, novamente, disso também seriam em melhorar as práticas de ensino, em desenvolver políticas educacionais que promovam, né, de alguma forma, esse método, né, que você está testando dentro de sala de aula. Então, esse é um exemplo de um estudo, né, experimental que poderia ser feito no ambiente educacional, mas eu acho que cabe ressaltar aqui também, lembra também da principal característica da pesquisa quantitativa, que o nosso estudo ele tem que ser generalizável para a população. Então é importante controlar todas as variáveis. Nós já vamos falar um pouquinho sobre o estudo quase experimental, porque pensando em pesquisa com seres humanos, pensando em pesquisa em sala de aula, é difícil controlar todas as variáveis feitas em um ambiente real educacional. Então por isso é que a pesquisa experimental ela é extremamente difícil de se fazer dentro de um ambiente educacional, mas não é possível. Há formas de você controlar, fazer o controle dessas variáveis, mas ainda assim você também pode acabar caindo em algumas das limitações que eu já mencionei anteriormente. Então, o controle das variáveis, tem as questões éticas também, né, em relação a lidar com seres humanos, que está, né, fortemente envolvida aqui no nosso âmbito educacional e que pode limitar a aplicação até do nosso próprio estudo, né, em um número reduzido de situações. Para a pesquisa quantitativa ela tem que ser generalizável, então isso acaba sendo um grande limitador. Então você conseguir um grande escopo de pessoas, né, escopo de alunos que consigam participar da sua pesquisa para que vocês consigam fazer essas conclusões sobre uma população inteira, né, uma população externa, que nós já vimos esse conceito anteriormente. Então essa é uma grande limitação também dentro do desenho experimental, pensando numa pesquisa educacional. E também a dificuldade do controle total sobre os eventos, né? Então, o pesquisador, ele também, muitas vezes, não vai ter controle total sobre o tempo ou sobre o lugar dos eventos, né? Então, acaba virando também uma limitação, de certa forma, da aplicação específica do desenho experimental num ambiente de pesquisa educacional, tá? Então, se a gente for pensar no laboratório, a gente consegue controlar, né, um ambiente, mas ainda assim, também pode ter uma limitação, por exemplo, de reproduzir fielmente todos os fenômenos que ocorrem na vida real, né? Então, esse controle de variáveis também pode ser limitado dentro de um laboratório, mas ainda assim, né, de certa forma,
É um pouco mais fácil de se controlar essas variáveis do que dentro, por exemplo, de uma pesquisa educacional feita em sala de aula, né? Então, o desenho experimental ele tem um pouco mais de limitações para o contexto educacional. Mas eu quis trazer para vocês, porque, como eu disse, é extremamente aplicável, desde que você tenha um desenho, né, uma estrutura, um passo a passo dessa pesquisa muito bem delineada desde o começo, para que você consiga ter o controle um pouco melhor dessas suas variáveis envolvidas no seu estudo. E por fim, o último delineamento que eu quis trazer para vocês é o delineamento de estudos quase experimentais. E qual que é a diferença, né, desse estudo? Ele é uma subclassificação, na verdade, do estudo experimental, e eles inclusive compartilham, né, essa estrutura básica de um estudo experimental, mas com uma certa flexibilidade em relação a esse controle de variáveis. Inclusive, é um delineamento de pesquisa extremamente utilizável, por exemplo, quando a gente está fazendo pesquisa mista, né? A gente usa os dados quantitativos, né? Os métodos qualitativos e os métodos quantitativos. E ela tem algumas características principais, então, dentre elas, o controle parcial de eventos. Então, a aplicação não pode ser controlada completamente pelo pesquisador, né? Então, quando a gente tem alguma situação, alguma intervenção, que é a nossa prática docente, né? Nós conseguimos controlar algumas variáveis, por exemplo, eu falei anteriormente sobre uma pesquisa que busca investigar os métodos de ensino. Então, você, de alguma forma, consegue controlar, por exemplo, a variável principal, que é em relação aos métodos de ensino, aos instrumentos, a forma da condução, né, da aula com esse método, mas você não consegue controlar especificamente todas as variáveis que estão presentes naquela ecologia escolar. Tá? Então, tem a característica, né, do estudo experimental, quase experimental, é que você não precisa ter o controle total dos elementos, você pode ter o controle parcial dentro da sua pesquisa. A segunda é a ausência de aleatorização. Então, você não necessariamente precisa usar a randomização do público que estará envolvido dentro da sua pesquisa. Então, isso também, novamente, é extremamente aplicável dentro do nosso contexto educacional, quando é difícil, às vezes, você controlar ou ter acesso a um grupo muito grande de alunos, ou um grupo variado de estudo de alunos, né, que consigam participar da sua pesquisa. Então, no estudo quase experimental, você tem, de certa forma, uma permissão para que vocês, para não necessidade dessa randomização, né? Então, para que você, por exemplo, consiga conduzir uma pesquisa quantitativa com um grupo específico. Não tem uma rigidez metodológica tão grande, quanto o experimental, mas ainda assim você precisa ter essa pesquisa toda bem delineada, os passos muito específicos, para que desde o início você consiga de alguma forma tornar a sua pesquisa generalizável e reprodutível em outros contextos, tá? Então, que outros consigam reproduzir a sua pesquisa em contextos similares. Você também consegue, e aí também muito parecido com o estudo experimental, consegue fazer uma comparação entre as condições. Então, você consegue ter grupos de tratamento, de controle e, de alguma forma, fazer as comparações, né, entre esses grupos a partir das intervenções e do estudo que você realizou. Também é possível fazer a possibilidade da análise de causa e efeito, mas, novamente, de certa forma, um pouco limitado, porque nós não conseguimos controlar todas as variáveis, mas ainda assim, esse tipo de delineamento te permite, né, fazer também essa probabilidade dessa casualidade entre os diferentes fatores envolvidos na sua pesquisa. E por fim, o estudo quase experimental ele é extremamente aplicado nas ciências sociais, até por conta das considerações éticas que nós temos que ter, que eu vou falando um pouquinho mais para frente nas próximas aulas. Então, sugiro vocês pausar o vídeo aqui um pouquinho, né, para que vocês consigam dar uma olhada nesse quadro comparativo de alguns exemplos que vocês podem, de certa forma, utilizar na pesquisa de vocês. Então, por exemplo, se vocês quiserem fazer, né, um estudo de série temporal, por exemplo, com grupo, com ou sem grupo de controle. Então, um exemplo seria a análise de impacto de um novo currículo de ciências na média dos alunos, por exemplo. Então, você tem uma descrição aqui de um estudo que poderia ser feito. Tem outro tipo de estudo também que poderia ser feito dentro do delineamento quase experimental. Então, você tem um grupo de controle não equivalente. Então, você tem dois grupos e você faz um teste antes e um teste depois, que é o pré e o pós-teste, e você tem uma intervenção em um desses grupos, que seria o seu grupo de tratamento ou grupo de intervenção, e faz uma comparação com o seu grupo de controle. Por exemplo,
poderia ser uma pesquisa que vai avaliar a eficácia de um programa de gamificação na aprendizagem de inglês, por exemplo, né? Então, a descrição: o professor utiliza um programa de gamificação em uma turma do 6º ano para ensinar inglês, que seria o seu grupo experimental, e aí ele vai selecionar uma turma de 6º ano com perfil acadêmico semelhante para ser o grupo de controle, onde o ensino vai ser, por exemplo, o ensino tradicional. E o desempenho dos alunos, né, de ambos os grupos é avaliado antes e depois das intervenções, tá bom? Para verificar de alguma forma a melhoria. Outro exemplo, né, de estudo realizado com esse delineamento quase experimental seria o estudo de coorte, que seria, por um exemplo, né, a influência de programas extracurriculares na escolha de carreiras nas áreas das ciências exatas e da Terra. Então, uma pequena descrição, né, desse tipo de estudo. Então, você tem um grupo de 200 alunos que participam, né, de clubes de robótica no ensino médio, e esse grupo ele é acompanhado ao longo dos 10 anos. Então, os pesquisadores eles vão verificar a porcentagem de alunos desses 200 alunos, né, que de alguma forma foram, de fato, para as ciências exatas e da Terra, em comparação com um grupo similar de alunos que não participaram de atividades extracurriculares. Então, um estudo de coorte, por exemplo, ele é um estudo feito, seria um estudo longitudinal, né? Que você acompanha esse grupo ao longo de um tempo e faz diversas medições com esse grupo. O desenho de grupo de controle histórico, né? Ele também é outro tipo de estudo feito dentro do quadro experimental. Um exemplo seria o impacto de um novo método de alfabetização no desempenho de leitura. Então, uma pequena descrição desse tipo de estudo. Então, o município ele adota um novo método de alfabetização para todas as escolas da sua rede, e os pesquisadores vão comparar a taxa de fluência de leitura dos alunos que foram ensinados com o novo método com a taxa dos alunos que participaram do método antigo, né? Então, você vai fazer um controle histórico. Então, você vai fazer um estudo, vai fazer uma intervenção agora e vai comparar com grupos anteriores ou grupos futuros, né, a depender do seu tipo de estudo, e fazer uma avaliação desses impactos, né, seja lá qual for da sua intervenção. E também há, né, o tipo de estudo de sujeito único, né, dentro da pesquisa quase experimental, que um exemplo seria a eficácia de intervenção pedagógica para redução de comportamentos disruptivos. Então, pensando na descrição, seria um professor, né, de educação especial que trabalha com o aluno para reduzir esses comportamentos disruptivos na sala de aula. E ele vai estabelecer uma linha de base, medindo a frequência dos comportamentos por semana, e em seguida, de alguma forma, vai desenvolver uma intervenção e vai continuar monitorando esse aluno para que, de alguma forma, ele consiga acompanhar, né, o efeito da sua intervenção nesse aluno. Então, o desenho de sujeito único, você vai ter um único sujeito, como o próprio nome diz, né, desse tipo de estudo, para que você consiga fazer uma avaliação da sua intervenção dentro daquele sujeito. Então, você tem um controle, né, assim, tem uma rigidez metodológica, você tem um passo a passo que você está seguindo, tem uma descrição daquele seu público, de alguma forma vai ser generalizável a outros grupos, mas ainda assim você vai trabalhar com apenas um grupo. Então, não há necessidade, por exemplo, de randomização que nós temos lá na pesquisa experimental. Então, esses seriam alguns exemplos, né? Não são todos, né? Mas alguns exemplos de estudo que vocês podem realizar dentro desse delineamento quase experimental. Então, agora eu vou sugerir que vocês pausem, né? Vocês têm acesso a alguns artigos. E eu quero que vocês indiquem, por exemplo, qual é o tipo de delineamento em cada um desses artigos que foram disponibilizados para vocês. E tem algumas questões orientadoras que seriam interessantes para a própria prática de vocês, né? Para que vocês consigam, de alguma forma, responder a partir da avaliação desses artigos, né? E por que é importante esse exercício? Para que vocês consigam fazer essa tomada de decisão de qual seria o delineamento da sua pesquisa de forma consciente, tá? Quando a gente faz esse desenho da pesquisa, nessa tomada de decisão de todas as etapas, de todo o processo da nossa pesquisa, ela tem que ser de uma forma muito precisa, tá? Independente da metodologia que você está utilizando, porque a metodologia científica ela tem que ser replicada. Então, outros têm que conseguir fazer tanto uma avaliação, né, daquela sua pesquisa, quanto de alguma forma reproduzir para tentar chegar em resultados similares com a sua pesquisa dentro de um contexto similar ao qual você realizou. Então, por isso que a gente está